Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Tita Andrade em várias ocorrências e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje tá bafônico, tá polêmico. O vídeo de hoje vamos falar sobre desvio de função. Joguei a bomba e saí correndo. Sabe aquele vigilante borracheiro que gosta de ser bonzinho, é o camarada do posto, né? Tá passando alguém, o pneu furou, ele vai lá, entra embaixo do carro e quer ajudar a trocar pneu e quer fazer isso. Sabe aquele vigilante que o patrão muitas vezes aproveita que ele é bonzinho demais, ele não tá fazendo nada mesmo? Fica aí só em pé, sem fazer nada, olhando quem sobe e quem desce. Vamos botar ele para lavar um carro? Aquele vigilante lava-jato? Ou o que eu posso mais falar? Sabe aquele vigilante chofer, né? Que, tá chovendo, vai lá no estacionamento buscar o carro para mim, manobra o carro para mim porque tá chovendo e tal, porque eu não posso perder tempo, tem uma reunião marcada. Vai lá no estacionamento, pega o carro e traz pra mim. E o vigilante todo bondoso, todo prestativo, vai dando a mãozinha, vai dando um dedinho, pisquinão, ó. Aí ele já começa a confundir as coisas, não sabe mais o que é função dele ou o que não é, não sabe nem como começou tudo isso acontecer. E aí fica difícil tirar depois, né, gente? Então, isso é desvio de função? Só para começar, gente, para quem não me conhece, eu sou Tita Andrade, como já me apresentei lá no início. Se inscreve e deixa um like para ajudar aqui o canal, tá bom? E vamos falar sobre a tal desvio de função. Muitas vezes, gente, o próprio vigilante contribui, facilita que situações desse tipo venham a acontecer. Como assim, Tita? Às vezes, muitas vezes, aquele vigilante que é super prestativo, ele quer ser muito proativo no trabalho e acaba passando do ponto, fazendo algo a mais que não é para ser feito. E aí acaba que outros vigilantes acabam tendo que nadar na mesma direção daquela maré, porque quem foi na frente já foi dando essas deixas, né? E aí fica difícil. Aí o vigilante que chega depois, muito depois no posto, aí fica sem entender, nossa, mas aqui no posto tem que fazer isso e tal, não era profissão, a gente não faz isso. Muitas vezes lá atrás, algum vigilante já passou por esse posto e não soube dizer não quando era para dizer, não soube se impor com todo respeito e mostrar que aquilo dali não cabe a fazer, explicar. Infelizmente, a gente precisa ter esse desgaste em falar sobre situações sobre isso. E aí acabou prejudicando toda a história daquele posto. Acabou que quem chegou depois já encontrou a bagunça. E aí como é que vai mexer? E aí o que acontece, gente? O vigilante está chegando no posto. Aí precisa ter também o discernimento de entender o que é a questão de desvio de função e o que é a questão humanitária. São situações distintas que você vai avaliar no momento que você deve fazer, vai avaliar todo o contexto, o cenário que você está no momento e ver se você realmente tem condições de fazer aquilo ou não. E entender que aquilo ali talvez seria um desvio de função, que muitas vezes você pode cortar no primeiro momento, mas aí você vai dando deixas, você vai dando brechas, e infelizmente depois, para você tirar esse mau costume, já fica muito difícil, porque aí o cliente já está acostumado, os funcionários, a pessoa daquele local já está acostumado com aquilo, e muitos vigilantes que chegam depois, por medo de perder o seu emprego, para dizer não fica bem mais difícil. E acaba todo mundo cedendo e virando uma lambança. Vamos lá. Por exemplo, eu estou no meu posto de trabalho, tá chovendo bastante, como ultimamente é só chuva que tem, e uma funcionária está chegando de carro e eu tenho vários guarda-chuvas. Eu estou falando em um cenário de uma fábrica, um cenário fabril.
Tenho vários guarda-chuvas de uso dos funcionários e tal. E eu tenho outro vigilante ali comigo, um parceiro ali, um colega ali comigo. E eu não estou armada. É um posto onde eu não trabalho com armamento. E essa funcionária não é todos os dias, não é sempre. Ela tá com algo ou um equipamento que vai molhar e tal, para ir até o carro dela. Aí, neste caso, eu vou avaliar, não, eu posso ajudar ela. Aí entra a questão humanitária, onde eu vou pegar um guarda-chuva, vou dar uma carona até ela, vou levar ela até o carro dela, abrir a porta do carro, e ela vai lá, e eu vou voltar para o meu posto de trabalho e guardar o guarda-chuva. Na minha visão, aí não é desvio de função. Aí é a questão humana, é a questão empatia, é a questão de você ajudar o próximo. É uma questão onde eu avaliei o cenário primeiro, olhei todo o ambiente, onde eu não vou estar colocando a vida do meu parceiro em risco, a minha vida em risco, a vida de terceiros em risco, e continuo cuidando do patrimônio. Eu estou sendo proativa, prestativa, e não estou saindo da minha função. Também não. Ao meu entender, é isso aí, tá? Agora, um outro cenário você trabalha em um banco armado e o cliente do banco, por ele ter bastante um poder aquisitivo e tal, aquele chamado, todo mundo puxa saco dele, tá? Aí o vigilante, para ser prestativo, pega o guarda-chuva, vai lá, pega esse cliente. Eu não vou nem terminar, porque é muito absurdo, né, gente? Eu acho que ninguém faz isso não, né? Pelo amor de Deus. Largar o seu posto armado para ir levar um funcionário ou um cliente, ou levar alguém no carro, abrir porta, acho que menos, né? Tem limite também, né? Aí eu acho que não. Aí nesse caso também não é desvio de função, mas também é uma questão que o vigilante não deve fazer. É uma questão que o vigilante precisa analisar, ter o bom senso, entendimento do momento e entender que não. Que é AP total, você está armado, você está cuidando de um patrimônio valioso, que se trata de uma agência bancária ou um posto que você trabalha armado. Então, nesse caso, todo cuidado para você não sair do seu foco, todo cuidado é pouco, tá? Uma outra questão que eu falo também, até dar um exemplo, eu trabalhei com um colega há muitos anos atrás. Se ele assistir meus vídeos, eu acho que ele vai entender que eu tô falando dele. Não precisa citar nome, nem o nome da empresa, nem o ano, nem nada. Hoje esse meu colega, ele é caminhoneiro, ele trabalha como motorista, que aliás é um sonho que ele sempre teve desde o tempo que eu trabalhei com ele. É uma pessoa muito querida, só que como vigilante, meu amigo, tinha um grande defeito. Ele trabalhava armado também no posto, mas saía muito da sua função para ajudar todo mundo que estava à sua volta. Uma pessoa super prestativa, uma pessoa super proativa, mas passava do ponto. Isso daí na hora errada, gente. Aí, às vezes, um carro parava, não conseguia... Acabava a bateria do carro e ele não conseguia ligar de novo. Acontecia direto. O funcionário deixava o carro no estacionamento, com a lanterna acesa, com o farol ligado, com o rádio ligado. E o estacionamento, como era do lado de fora da empresa, a gente não tinha esse controle de ficar olhando e tentando localizar os funcionários para avisar, né, para evitar isso acontecer. Porque também, eu acho que isso também não é nada demais. Você passar para a portaria localizar o ramal da pessoa para avisar que o seu carro está com o farol ligado, que está com o rádio ligado e tal. E aí o que acontecia? A pessoa descia, tentava ligar o carro não pegava. E aí o meu colega, o que ele fazia? Parece que eu até via uma lâmpada acender na cabeça dele. Eu olhava assim pra ele, colega, você não vai fazer isso. Ele, é rapidinho, vou lá. Nossa. Todo mundo que trabalhou com esse colega já vai saber de quem é que eu tô falando. Ninguém comenta aqui o nome dele, gente, pelo amor de Deus, viu? E daí então, gente, ele fazia assim, já sei o que eu vou fazer. Aí ia lá no carro dele, pegava uma maletinha, que ele tinha um kit primeiros socorros completo no carro dele. Toda a ferramenta ele tinha naquele carro dele, né? Aí ele ia lá. E aí, o que aconteceu? Aí ele entrava embaixo do carro do funcionário, armado, gente, 38 caindo. Às vezes carreta dava algum problema lá. Ele entrava na carreta, não sabia nem o que estava acontecendo lá dentro. Ele entrava na carreta.
Era uma falta de cuidado, uma displicência, meu parceiro, pelo amor de Deus. Que bom que você tá vivo e que bom que você não é mais vigilante. Com todo respeito a você, meu querido. Muito divertido. Gostava muito de dar risada com ele, com as artes que ele aprontava no posto. É o meu querido parceiro bizonho. Meu amigão. Oh, Jesus, só Deus. Só. Tem hora que eu fico lembrando desse meu colega, eu fico rindo à noite. Como que até eu tô viva também, porque às vezes, gente, atitudes assim, você acaba colocando não só a sua vida em risco, mas a vida de toda a sua equipe em risco. Portanto, a gente precisa ter muita responsabilidade, muito cuidado, ter visão, ter atenção, tá? Não desfocar. E principalmente quando o supervisor, ou o líder, ou o cliente pedir que você faça algo, é o vigilante que está ali no corpo a corpo, que está ali na linha de frente. Você tem que avaliar toda a situação, as condições, para não colocar a sua vida em risco, não acontecer um sinistro perigoso. E depois que acontece, filho, todo mundo vai tirar o corpo fora, tá? Aí você vai ter que ser muito bom no relatório, saber o que você vai escrever, o que você vai relatar, porque é facinho para te dar uma justa causa, colocar como abandono de posto, colocar como alguma coisa, porque vão tirar o deles da... Então vamos tomar muito cuidado, porque mais vale você puxar o seu plantão tranquilo, com atenção, ciente do que você está fazendo, não deixando ninguém te fazendo de tonto, e voltar para casa em paz e em segurança. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa principal meta, tá? Colocar galão de água, Tita, é desvio de função? Depende, gente. Se torna a sua função só fazer isso quando há pessoas no local, nessa empresa, designada a esse serviço, né? Mas coloca só você para trocar todos os galões de água de todos os setores, né? Aí eu acho que aí já gera um desvio de função, sim. Porque você deixa o seu posto de trabalho para estar reabastecendo todos os bebedouros, enquanto você precisa estar no seu posto, trabalhando, em QAP, atento ao que está acontecendo. Mas, olhando para o outro lado, se é, por exemplo, você trabalha em uma escola ou em um local que só tem você ali na portaria, a empresa está fechada, tá? E eu falo isso porque aconteceu comigo, tá, gente? Eu trabalhei em uma escola antes dessa atual empresa que eu trabalho hoje. Eu prestava serviço para uma escola até bem conhecida, outros estabelecimentos, postos de trabalho, que era a mesma situação. Final de semana, fecha tudo e fica o vigilante ali apenas cuidando do patrimônio. E aí, vamos supor que tem um feriado prolongadíssimo e a água do bebedouro acabou. Você não vai trocar água porque é desvio de função? Porque não tem alguém ali da empresa, do pessoal ali, do setor responsável que faz esse serviço, não vai trocar. E aí você não vai trocar água do seu posto de trabalho para você beber? Aí claro que não, gente. Aí entra a situação humanitária, entra a situação de necessidade, você precisa, né? Então é isso. Hoje na empresa onde eu trabalho, a gente não troca, não coloca, não reabastece o galão de água, porque já é tudo automatizado, né? Os bebedouros é tudo na tomada, lá não precisa. Mas se precisasse também, eu acho que não tem nada demais. O problema é quando se torna uma coisa rotineira e você não vai fazer só na sua portaria. Você é imposto para que você faça isso diariamente, todos os dias, e em todos os setores. Você é responsável em reabastecer todos os bebedouros. Aí é lógico que nem tem cabimento, o vigilante nem tem que aceitar. Aí é a hora que ele precisa argumentar, precisa conversar e fazer o cliente ou o patrão entender que não é serviço dele, né? E tudo isso, lógico, gente, sempre com muita educação, sempre com muito respeito, para você não acabar perdendo a razão e perder o seu emprego por conta da sua ignorância, né? Então tudo se resolve sempre com um bom diálogo, com uma boa conversa, com olho no olho, né? E conversando com profissionais maduros e respeitosos. A outra questão é
Ai, Tita, eles deixam um balde, uma vassoura, um rodo e um pano de chão para eu limpar minha guarita todo dia. Isso é desvio de função? Claro que não! Higiene, asseio no seu posto de trabalho, sempre, gente, tá? Hoje também volto a falar, hoje na empresa onde eu trabalho, a gente não faz isso, porque tem o serviço de limpeza lá 24 horas, inclusive, a gente só não faz isso porque eles não deixam pano disponível pra gente. Porque se eu pudesse, eu até levava de casa um pano pra deixar lá comigo no final de semana, porque não é deixar de ficar chamando eles pra limpar o chão e tal. Ainda mais a gente, como eu já tenho o costume de sempre passar o posto e gosto de receber o meu posto de trabalho limpo, em ordem, organizado. Então, se eu gosto de receber limpo, eu também gostaria muito sempre de estar passando o posto limpo. O que a gente consegue fazer ali, a gente faz, mas fora isso, a gente nem pode mesmo, eles nem deixam rodo, vassoura, nada disso, porque o pessoal da limpeza lá, eles são bem ágeis também, eles são bem eficientes, deixam tudo muito limpinho o tempo todo. Mas fim de semana, né, gente, sempre tem aquele dia que o quadro é reduzido da empresa que presta serviço de limpeza. Então chega a hora de passagem de posto, é um dia que você acaba sujando um pouquinho mais também o seu posto de trabalho, aquele vai e vem, ou está chovendo, pisa no molhado, pisa cai, suja. Aí ontem, por exemplo, foi domingo, o dia que eu trabalhei. Aí é o dia que você quer passar o posto limpo, né? A lixeira tá cheia, você não tem saco de lixo para trocar. Aí fica aquele até uma vergonha. Aí eu me sinto envergonhada passar o meu posto de trabalho sujo pro meu parceiro da noite chegar para assumir o plantão já com o lugar sujo, né? Mas aí a gente dá um jeito, a gente sempre passa limpo, entendeu? Nem que a gente pegue papel toalha, joga um pouquinho, borrifa um pouquinho de água no chão e dá um jeitinho, vai fazer umas gambiarra. Isso é o que a gente tenta fazer, manter a bancada limpa, passamos álcool com um paninho e vai limpando, e principalmente em período com tantos vírus aí, né? Não só o Covid, mas gripe, é tudo aparecendo aí. Então, quanto mais cuidado com o asseio, com a higiene, é melhor. Então, para quem fala que isso aí é desvio de função, eu sinto muito lhe informar, meu colega. Isso não é desvio de função, muito pelo contrário. Isso é obrigação do vigilante passar o posto para o seu parceiro limpo, em ordem, sem lixo, da mesma forma que você gostaria de receber o seu colega. Então, se você quer exigir um local, um ambiente de trabalho limpo, comece dando exemplo, passando isso para o seu colega que vai te render à noite, tá bom? Então fica aí. Eu sei que muita gente não vai gostar, porque muita gente reclama que você desvio de função e tal. Não é desvio de função, isso é questão de princípios de educação e de limpeza de asseio. O que mais seria desvio de função, gente? O vigilante office boy. É aquele. Vamos lá, a situação de novo. Número 1. Já que você vai para tal setor, leva esse documento para mim. Você vai passar por lá mesmo e tal. Isso é uma vez ou outra. Você vai passar na porta daquele setor ali. Isso é uma vez na vida e uma vez na morte. Agora, toda vez que você vai sair para a ronda ou que você vai no banheiro, começa aqui todo dia no mesmo horário, o pessoal te dá um monte de documentos, aproveitar que você vai lá, já leva ali. Aproveitar que você vai ali e tal, leva ali para mim, porque fulano sempre levou. Aí não, aí já vira meio que uma obrigação, já vira meio que uma rotina, você tem que fazer isso o tempo todo, levar documentos para todo mundo. E acaba que, aos poucos, eles vão entender que isso é uma função dos vigilantes, entregar cartas, entregar documento, entregar caixa. Você não é office boy, você não é o entregador, você não é correio, tá? Você é vigilante. Tá? Não vamos confundir as coisas. Uma coisa é você fazer um favor uma vez, você vê que pediu 2 vezes, 3 vezes, você já deixa claro que não pode fazer isso, porque você vai estar desviando a sua atenção, vai estar desviando do seu caminho, da sua rota. Então, infelizmente, não é querendo ser ruim, para a pessoa entender que você não pode estar fazendo isso sempre, tá? Pode estar fazendo isso sempre não, você não pode fazer isso, né? Então tá aí, gente. Isso também é uma coisa grave também, que infelizmente muitos vigilantes para pagar de bonzinho, às vezes por receio assim de ser visto como ruim, o cara que fica negando, dizendo não trabalho, medo de perder o emprego, aí vai abraçando essas pequenas coisas, pensa que não, gente, tá sobrecarregando a equipe, tá trazendo um monte de procedimentozinhos novos que não faz parte do protocolo, da sua rotina, tudo isso por conta de um vigilante que não conseguiu dizer não. Então,
A gente precisa dizer não para pequenas coisas que muitas vezes a gente não pode nem culpar o patrão. Às vezes a culpa está no próprio vigilante que, por querer ser simpático, acabou prejudicando a sua rotina de trabalho. Tá? E eles, as pessoas que pedem isso, eles não sabem disso, gente. O que é que cabe o vigilante e o que não cabe. Eles não fizeram o curso de vigilante, eles não entendem como funciona a segurança privada. Nós sabemos, nós fizemos o curso. Então tudo isso cabe sim um diálogo. Infelizmente hoje muitos postos de serviço, eles acabam colocando até um líder para liderar os vigilantes, ou um supervisor que não tem sequer o curso de vigilante. A pessoa simplesmente por entender de alguma coisa ali no setor, no lugar, acha que já sabe de tudo. Então coloca essa pessoa para liderar os vigilantes e acaba atribuindo atividades para o vigilante que nem essa pessoa sabe que não pode. Então é aí que você entra com o diálogo, é aí que você está indo para mostrar, fazer a pessoa entender que você não pode estar fazendo isso e o porquê que você não pode estar fazendo isso, tá? Então esse é o meu ponto de vista, é o que eu acredito, acho, penso sobre o desvio de função. Eu acredito que tenha muito mais coisas que você pensa em querer falar, só que chega na hora, acaba dando branco também, né, gente? Eu não consigo gravar vídeos com roteiro, eu só ligo a câmera e vou falando, vou conversando com vocês, como se fosse um amigo, né? Uma pessoa que está aqui frente a frente conversando comigo. E acaba que na hora que a gente está falando dá alguns brancos, você esquece algumas coisas. Então, se eu esqueci de citar algo, comenta aqui embaixo nos comentários também sobre desvio de função. Comenta se você se sente sobrecarregado no seu trabalho, com alguma situação que você passa também. Então comenta aí, vamos bater papo sobre isso, sobre o que você já passou, ou que você já ouviu alguém passar, ou até que você não é vigilante, é de uma outra profissão, mas que você sofre também com desvio de função, como já vi várias vezes, né? Vendedor é contratado como vendedor em loja e acaba ficando no caixa, lidando com dinheiro e não consegue vender, porque foi contratado para vender, ganha por comissão, mas fica ali no caixa. Então são várias situações assim, né, que acontecem e que independente do setor onde você estiver, você tem que saber conhecer os seus direitos, saber os seus direitos e deveres, para saber também cobrar, se impor e na hora de conversar, saber conversar com autoridade no assunto. A autoridade no assunto é alguém que entende do que está falando, sabe do que está falando, é alguém que estudou isso e aí ele vai entender, ele vai te escutar e vai ter um diálogo sadio e com certeza as coisas sempre se ajustam, se ajeitam quando há uma boa conversa. Se não tiver, gente, leis trabalhistas está aí, a CLT não está aí para ser rasgada, nenhuma lei empresarial está acima da Constituição brasileira. Então, espero que vocês tenham entendido o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado um pouco, né? Eu sei que eu não sou nenhuma expert também no assunto, não sou nenhuma advogada de direito, não sou nenhuma instrutora. Eu falei um pouco do que eu lembrei, do que eu lembro dos meus cursos e do que eu vivo no meu dia a dia, na minha experiência profissional, tá bom? Então, um grande beijo, se inscreve no canal, fica com Deus, obrigado pela companhia, até o final do vídeo, tchau!